Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é o 5 alguma coisa do canal, quadro que eu estou trazendo uma vez por semana. E dessa vez eu quis trazer 5 contratações apostas que acabaram dando certo. O motivo desse tema que eu escolhi é porque o Santos contratou 3 jogadores do Água Santa e já estou vendo muito torcedor criticando jogadores como se eles não prestassem. E como eu falei no vídeo da chegada de cada jogador, eu falei, são apostas, podem dar certo como podem dar errado. Então, para trazer um pouco de otimismo à torcida, eu trouxe 5 exemplos de apostas de destaques em times do Paulistão, em times do interior de São Paulo, que vieram para o Santos e acabaram fazendo sucesso com a camisa do Santos. Para quem não acredita muito nessa questão que irá dar certo, semana que vem eu trago 5 apostas de destaques do Paulistão que o Santos contratou e deu errado. O primeiro que eu gostaria de falar aqui é o Elano, que veio do Guarani, e no Santos ele realizou 310 jogos e 65 gols. Bom, para falar do Elano, não vou precisar me alongar muito. Como foi tão certo essa aposta? O Elano, que veio do Guarani, pegou o Santos em uma situação bem conturbada, a famosa fase da faixa virada de ponta cabeça, e o Elano deu realmente certo, foi decisivo nos 2 brasileiros de 2002 e 2004, depois saiu para a Europa, voltou para o Santos em 2011, onde foi campeão paulista em 2011, 2012, foi campeão da Libertadores em 2011 e campeão da Recopa em 2012. E depois, quando saiu do Santos e voltou pela terceira vez, foi bicampeão paulista em 2015 e 2016. Lembrando que o Elano veio como uma aposta, um menino que se destacou no Guarani, e a torcida começou meio que contestar o jogador. Mas o jogador respondeu em campo e hoje é um dos maiores ídolos do Santos. Ainda bem que essa aposta deu muito certo. Agora vamos para o segundo jogador. O segundo jogador também jogou na mesma fase do Elano e também veio do Guarani, que é o Renatinho. O Renatinho realizou com a camisa do Santos 405 jogos e 31 gols. Lembrando que quando ele veio do Guarani, ele também foi importantíssimo no título brasileiro de 2002. Na metade de 2004, ele acabou indo para o futebol europeu. Eu lembro que o Santos até devia uma grana para ele, só que quando o Santos foi pagar o que devia para ele, ele devolveu o cheque e pediu para o presidente da época, que era o Marcelo Teixeira, investir no clube. Então o Renatinho já provou um pouco de carinho, um pouco da sua gratidão pelo Santos e também era um bom jogador. Agora, o Renatinho, quando ele volta para o Santos em 2014, ele não começa tão bem na sua volta com a camisa do Santos, era um reserva. Em 2015, joga muito quando assume a titularidade. 2016 e 2017, ele fez 2 bons anos com a camisa do Santos. Em 2018 ele caiu um pouco de produção, que é o último ano dele de profissional. Ele começou a mostrar que não aguentava mais a intensidade de um jogo profissional, que a idade tinha chego para ele. Bom, o Renatinho conquistou o Brasileiro de 2002 e conquistou 2 Paulistões, que é o de 2015 e o de 2016. Na questão do Brasileirão de 2004, como eu falei, ele saiu na metade daquele ano. Agora, o terceiro dessa lista é um goleiro, que é o Mauro, que veio do Marília para o Santos. Ele realizou com a camisa do Santos entre 2004 e 2005 65 jogos. Bom, o Mauro, para explicar a história dele, eu lembro que o Luxemburgo viu o jogador se destacar pelo Marília, contratou o Mauro, só que quando contratou ele, não era para ele ser o titular. Eu lembro que aquele ano o Santos teve um problema com goleiros, que era o Júlio Sérgio, depois veio a ser o Doni. Tanto o Júlio Sérgio como o Doni saíram do Santos para a Europa. Depois veio o Tapia, bracinho de dinossauro muito ruim. E o Mauro chegou para ser um segundo, terceiro goleiro. Só que como o Tapia foi mal, o Mauro teve que assumir essa titularidade e no Brasileirão de 2004 ele foi bem, foi um dos destaques. Pelo menos o Mauro foi um bom goleiro nesse título brasileiro do Santos. Em 2005 ele até que faz um bom ano,
só que depois acaba caindo um pouco de rendimento, chegou até perder posição para o Saulo, se não me engano, e acabou saindo do clube. Mas o Mauro é um dos destaques que veio do interior paulista para o Santos e acabou dando certo, porque acabou sendo destaque de um título brasileiro do Santos. Agora, a quarta aposta que o Santos fez desses times do interior é o Pituca. O Pituca, que veio do Botafogo de São Paulo, ele foi contratado para o Santos B e depois subiu para o Santos principal. Realizou com a camisa do Santos 151 jogos como profissional e fez 8 gols. A trajetória do Pituca aqui demorou um pouco para dar certo, porque, como eu falei, ele chegou para o Santos B, começou a ir bem. O Jair Ventura puxou ele para o time principal, ele começou a jogar bem no time principal e se manteve todo o tempo que ficou no Santos. Então ele ficou no Santos em 2018, onde ele foi bem. Em 2019 ele foi bem também, em 2020 também foi bem. Só que em 2021 ele acabou sendo vendido a preço de banana para o Japão. E até hoje o Santos tenta repatriar o jogador, não é, seu Rueda? Quem diria que recusar uma proposta pelo Giamota e vender o Pituca por uma proposta a preço de banana, porque as duas propostas eram iguais, só que o senhor preferiu ficar com o Giamota, não faria você se arrepender tanto como está se arrependendo hoje de ver o jogador lá no Japão. Então, o Pituca, não preciso me alongar muito. Foi uma aposta que o Santos fez e acabou dando muito certo. Agora, o último jogador é uma aposta dupla. Por que aposta dupla? Porque as duas vezes que ele passou pelo Santos foi uma aposta, que é o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que com a camisa do Santos. Ricardo Oliveira, que teve duas passagens pelo Santos. A primeira aposta foi quando ele teve um certo destaque na Portuguesa e veio para o Santos em 2003, realizando 31 jogos e 20 gols. A passagem dele foi rápida e foi uma pena ele ter se lesionado perto da final da Libertadores. O Ricardo Oliveira teve uma ascensão tão grande quando veio da Portuguesa que acabou saindo cedo para a Europa. Então, assim, o pouco tempo que ele ficou aquela época no Santos mostrou que era uma aposta certeira que o Santos fez em tirar o Ricardo Oliveira da Portuguesa, tá bom? Agora, como eu falei, ele era uma aposta dupla, porque ele volta para o Santos no seu fim de carreira, aos 34 ou 35 anos, não me lembro ao certo qual era a idade, do Al-Ahly, do futebol árabe. E nessa passagem ele fica no Santos de 2015 até o fim de 2017, fazendo 140 jogos e 71 gols. O Ricardo Oliveira, de novo, calou a boca de quem duvidava dele. Ele, quando chegou ao Santos, veio muito contestado por estar em fim de carreira, estar jogando no mundo árabe. O Santos fez uma aposta para ele. Lembra que ele tinha um contrato de produtividade por 3 meses? E depois que o Santos foi fazer um contrato definitivo para ele, porque ele foi muito bem no Paulistão, ele foi artilheiro do Paulistão. Inclusive foi artilheiro do Brasileirão depois. Agora, 2015 e 2016 do Ricardo Oliveira foi espetacular. É uma pena que em 2017 ele sofreu com lesões, caiu de rendimento e teve uma treta nos bastidores que fez ele sair do Santos para o Atlético Mineiro. Mas dispensa comentários o desempenho dele aqui no Santos. Ele foi muito bem, mas o Ricardo Oliveira acabou deixando saudades, porque ele era matador mesmo. Era gol de esquerda, direita, de cabeça, dentro da área, fora da área. Então era um jogador bem diferenciado, que o Santos apostou 2 vezes e deu certo, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. A questão é para vocês terem um ponto de vista positivo em relação a essas apostas de jogadores que estão vindo do Água Santa. Tomara que dê certo. Vamos parar de pensamento negativo. Já basta a mídia torcendo contra a gente e de alguns conselheiros politiqueiros dentro do clube. O que pode salvar o Santos essa temporada é a torcida, como foi em 2008 e 2021, tá certo? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.